Oi, bem-vindo de volta ao canal. Eu sou o professor Rossi, essa aqui é Odete, a gata pedagógica. A gente vai falar para você hoje sobre pronúncia. Porque todo idioma falado é música, e qual é a música do inglês? A gente vai falar de uma maneira que você nunca viu e que nunca vai esquecer. Tá? A Odete vai me ajudar a explicar para você qual é a música do inglês, ok? Sempre que a gente fala uma língua, qualquer língua, a gente está usando os mesmos elementos da música, principalmente melodia e ritmo. A língua portuguesa, a maioria das línguas latinas, é mais melódica. Né? Você imagina, por exemplo, italiano. Ti voglio bene. É quase como se fosse uma musiquinha mesmo, né? Ti voglio bene. Ou em francês, je t'aime. Je t'aime. É uma característica também. O português também é assim. A língua inglesa, ela é, por definição, percussiva. Né? As coisas que a gente fala em inglês, elas são meio que traduzíveis em termos de ritmo, em termos rítmicos. Eu vou dar um exemplo prático. Eu vou explicar aqui com o ritmo. Nós vemos uma coisa escrita. Temos uma frase escrita. Na frase que a gente vê escrita, as palavras estão divididas. Então, qual é a tendência? A tendência é falar como a gente leu, né? O registro é aquele, como é que se fala aquilo? A gente vai falar dividido. Afinal de contas, graficamente está representado na nossa frente como sendo separado, só que não é. Você vê escrito, what is that? Mas ninguém fala assim, what is that? He is not here right now. Não funciona assim, né? Aí tem, vou usar como exemplo esse tecladinho aqui, que ele tem uma sucessão rítmica. Então vou usar para exemplificar. Grande parte do que a gente identifica como sendo um problema de pronúncia, na verdade é um problema de registro rítmico. Você não pode falar uma língua dentro do registro rítmico de outra língua. Pelo mesmo motivo que você não pode tocar saxofone da mesma maneira que você toca piano. Você pode até tocar a mesma música, mas você vai ter que adaptar a mecânica da situação, a natureza do que o instrumento te oferece. Nesse caso, a natureza do que a língua te oferece. Então, what is that? What's that? What's that? É mais percussivo, né? Como se você pudesse tocar numa bateria. What's that? Ou what's that? What's that? He is not here right now. He's not here right now. He's not here right now. E a preocupação se emenda com o seguinte argumento. Eu nunca vou conseguir falar tão rápido quanto eles. Ou eles nunca vão conseguir entender o meu sotaque. A questão não é sotaque. Prestando atenção em determinados sons, alguns sons que a gente realmente tem de pronunciar de maneira diferente, alguns sons que a gente não tem em português. Como, por exemplo, existe em espanhol no nosotros, mas não existe em português esse. Isso, em inglês também temos isso, também temos essa dinâmica. Agora, o seu sotaque, por assim dizer, né? O fato de que você carrega um ruído, digamos assim, da sua língua mãe, é uma coisa perfeitamente aceitável. E é o chamado inglês internacional. Porque mesmo entre os nativos há várias diferentes nuances, há várias diferentes maneiras de se falar, como português de Portugal e português do Brasil também, não é questão de certo e errado. Mas basicamente o que você precisa saber é que é aceitável. E também não é uma questão de falar rápido. Eu não estou falando de rapidez. Eu mostrei uma questão relacionada a ritmo
não relacionada a tocar bateria, não relacionada a tocar bateria rapidamente. Entendeu? O problema é realmente focar no registro rítmico. Você tem de entender, perceber, ouvir, aprender a ouvir a língua dentro do seu registro rítmico. É uma coisa que às vezes não acontece do outro lado também. A pessoa tenta falar português dentro do registro rítmico de inglês ou alemão, aí fica essa coisa muito esquisita. Então, a adequação a ser feita é em relação ao registro rítmico. Ok, mas então como é que eu treino isso, né? Bom, primeiro de tudo, ouvindo, mas ouvindo de verdade, ouvindo com atenção, ouvindo para aprender. É diferente de simplesmente ouvir, você está ouvindo para aprender. Então, presta atenção nos detalhes. Se você puder gravar a sua própria voz falando, e ouvir, e gravar de novo, e ouvir de novo e falar, melhorou um pouco, mas eu ainda não estou satisfeito. Principalmente uma coisa legal pra caramba é você imitar. Você está vendo um filme, por exemplo, né? Agora a gente pode parar, voltar ao filme, voltar aquele pedacinho do filme, não precisa ser o filme inteiro dentro disso, né? Você pega uma frase, uma cena pequena e você imita mesmo, imita a maneira como os atores falam, né? Os exageros que eles falam. O exagero é uma coisa muito boa para formatar o seu aparelho, né? O seu instrumento físico de acordo com aquela língua que você está querendo aprender. Então, repete, né? Você vê o mafioso num filme americano falando "What the hell is that?" Imita aquilo, não que você vá falar assim, mas você está trazendo informação de movimento, né? Da sua língua, da projeção de voz, de respiração, que você não tem, porque a língua portuguesa não te oferece essas possibilidades. Oferece muitas delas, mas não oferece todas. Entendeu? Então é uma questão realmente de ritmo. Acaba que no final das contas é tudo música, né? É música para os meus ouvidos. Você vai ver aqui embaixo na descrição do vídeo, vai ver o meu e-mail. Eu preparei alguns exercícios direcionados para o estudo dessa questão em particular que eu estou dizendo agora. Eu preparei os exercícios, eles são meus, eles não têm copyright, eles não têm royalties, eles estão livres, eu inventei, então eu mando para você numa boa. Você pode usar, pode reproduzir, pode dar para os amigos. E mando também links de vídeos aqui no YouTube que tem bons exercícios para isso. Tá? Se inscreve no canal, dá o like no vídeo. E deixe seu comentário, sugestão, dúvida. Nada vai ficar sem resposta, ok? Até o próximo vídeo. Se você quer levar o seu inglês para o próximo nível, com aulas personalizadas online, meus contatos estão na descrição do vídeo. Me chama lá para a gente conversar.